E aí, vamos continuar a brincadeira? Bom, nessa questão aqui da Federal do Piauí, também trabalha com aquela questão de saber transformar a medida quilômetro em centímetro, centímetro em milímetro, né? Então, lembra sempre que você tem que lembrar daquela relaçãozinha básica de transformação de medidas, né, de comprimento, né? Então, só para a gente relembrar aqui, vou colocar aqui para você lembrar. Então, aqui, na verdade, a gente tem o quilômetro, né, que é a medida que a gente conhece bastante, é muito utilizado no dia a dia. Uma que a gente pouco fala, né, ou quase nunca fala, HM, né? Temos o HM, também temos o DM, e aí a gente já conhece o metro, né? Então aqui vem o metro, depois do metro vem o decímetro, né? Depois do decímetro vem quem? Vem o centímetro e depois do centímetro vem o tal do milímetro. Eu sei, você já deve estar me xingando, professor, mas a gente nunca usa essa merda aqui de HM, DM, né? Equitômetro, lembra? Então, quilômetro, equitômetro, decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro. Para te falar a verdade, o que a gente mais usa em física mesmo é quilômetro, no caso o metro, o centímetro e o milímetro, né? Então esse equitômetro, decâmetro e, né, o decímetro se usa muito pouco, né? É muito pouco cobrado, né? Essas unidades. Mas é só lembrar, uma dica que eu te dou para você lembrar dessas, né, de todas elas, é do quilômetro, né? Do km até o milímetro, a gente tem que andar 6 casas. Então, por exemplo, se eu andar para cá, a gente aumenta aqui uma dezena, se a gente pula aqui uma casa, também a gente, né, anda uma dezena, aqui também uma dezena, e por aí vai, né? Então a gente fica brincando aqui de pular dezenas. Então a cada pulo que a gente dá, aqui na verdade a gente vai multiplicar isso por 10, né? Então aqui a gente multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 10, e assim por diante, né? Para não ficar aqui repetitivo e falando a mesma coisa. Professor, e se eu quiser fazer o contrário você vai dividir, né? Se eu for, por exemplo, de milímetro para centímetro, em vez de multiplicar, a gente aqui divide por quanto? Divide por 10 e assim sucessivamente, tá? Aqui no problema, ele fala o seguinte: ao percorrer o rio Paraíba, de seu delta até as suas nascentes, você está subindo, em média, 60 centímetros a cada quilômetro percorrido, né? Então a gente já percebe que ele está trabalhando em centímetro e quilômetro, né? Expresse a relação entre essas duas quantidades sob a forma de um número que não tenha unidade. Duas coisas aqui a gente tem que lembrar nessa questão, né, ou nessa relaçãozinha aqui. Ele quer uma relação entre quantidades. Relação em matemática, física e química, não se engane, é uma divisão, né? Então, toda relação normalmente é uma razão, né, uma divisão entre coisas. Aqui no caso, ele quer que a gente divida aqui qual que é a relação, aqui no caso de 60 centímetros, para cada quilômetro percorrido. Então, vamos colocar aqui para cada quilômetro percorrido. Só que detalhe, ele quer uma resposta onde essa resposta não tem unidade. E para que a resposta não tenha unidade, quando você divide uma unidade pela outra, essa unidade vai embora. Centímetros, né? Eu vou deixar mesmo em centímetro. 1 quilômetro tem quantos centímetros? Então aqui você vai andar quantas casas para cá? Então contando, ó, eu vou andar uma, duas, três, quatro, cinco, né? Então eu andei 5 dezenas. Então 1 quilômetro, na verdade, tem quanto? Tem 10 elevado o quê? 10 elevado a 5 centímetro, desculpa, né? Já estava esquecendo. Então, como ele quer que a resposta fique sem unidade, por isso que eu converti todas na mesma unidade. Feito isso, né, fazendo essa brincadeira, você pode simplesmente cortar esse centímetro, pode cortar esse centímetro, vai sobrar o quê, né? Vai ficar então aqui 60 vezes 10 elevado o quê? Esse 10 está aqui embaixo, joga para cima, né? Ele vem negativo, então fica aqui menos 5, né? Então eu posso brincar da seguinte maneira, né? Esse 60 eu posso escrever como 6 vezes 10 elevado a 1. 60 é 6 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a menos 5. Então, essa brincadeira vai ficar como, né? Vai ficar 6, mantém a base 10, lembra? Multiplicação de base 10, mantém a base 10. A regra manda somar os expoentes, só que esse cara aqui é negativo, então eu vou tirar. Então aqui vai ficar menos 4. E não tem unidade, né? Então é um número que não tem unidade porque eu cortei centímetro com centímetro, né? Porque é uma divisão, e na divisão você dividiu, você cortou as unidades de cada elemento, né? Então a resposta aqui no caso, qual o número, né? Qual que é a relação entre a quantidade de grandeza que o cara andou a cada quilômetro, então fica 610 elevado a menos 4. Aqui no caso
seria aqui a alternativa E. Calma, não me xinguem, tá? Tem que praticar, tem que fazer bastante questões que com o tempo você vai brincando, vai relembrando como é que faz essa brincadeira. Mas eu recomendo você decorar essa relaçãozinha aqui de conversão de uma coisa para outra. A gente usa bastante isso em física e também em matemática. Bom, se gostou do vídeo, se gostou da explicação, se inscreve aqui no canal que a gente vai fazer uma revisão básica aqui de matemática para a gente entrar depois em física com mais propriedade, com mais segurança.